Boa tarde a todos e a todas. Já temos aqui alguns espectadores simultâneos. Dou boa tarde, vou aguardar um minutinho para o pessoal ir chegando, já tem bastante gente entrando. Muita felicidade aqui, começar essa live de exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS da COFINS, as repercussões jurídico, né, as consequências teórico-práticas do julgamento do STF, da grande tese do século. E eu conto aqui com a participação de grandes conhecedores, né, do assunto, para, na tarde de hoje, início dessa noite, debatermos todos juntos sobre esse assunto tão relevante. Nós temos aqui o Germa, meu professor sempre, que eu tenho o maior prazer de tê-lo em todas as lives, tudo que eu chamo, eu brinco que Germa sempre vai ser meu professor. Germa, ele é mestre em Direito pela PUC, é ex-juiz do TIT, professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Administração da FAAP. Ele vai falar aqui, então, de questões mais conceituais sobre a tese da exclusão do PIS da COFINS. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Germa. Muito obrigado, meu eterno aluno, João. A Andréia Serra, que é a primeira vez dela aqui, ela também, por favor, seja sempre muito bem-vinda. Andréia, ela é sócia de tributos indiretos, né, na Ernst Young de São Paulo. Ela é formada em Direito, com especialização em Administração Contábil e Financeira. Ela liderou nos últimos anos a área de taxas da General Motors e da Unilever do Brasil. Seja bem-vinda, Andréia. Professor Obrigada, Daniel João. Mitidiero, de nada. Professor Daniel Mitidiero, primeira vez aqui, é um ídolo, porque, assim, eu vou ser sincero, eu tenho mestrado em processo aqui pela UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, e, quem é da área do processo, obviamente, conhece Daniel Mitidiero, já li muito livro dele, eu sou fã, obviamente. Ele é professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, e ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Pávia, doutor em Direito pela Universidade do Rio Grande do Sul. Primeira vez aqui, seja sempre muito bem-vindo, professor Daniel Mitidiero. Obrigado, João Paulo. Suzy Gomes Hoffmann, já é a quinta ou sexta, ou não sei que quanto, né, Suzy? Mas Suzy, é um prazer sempre recebê-la aqui. A Suzy, ela é conselheira da BDF, ela é sócia da GHBP Advogados, doutora em Direito pela PUC, presidente da Comissão de Direito Tributário do IASP. Mais uma vez, Suzy, muito obrigado por sua presença. Certeza que vai engrandecer demais aqui a gente. E, como sempre, Pedro Anan Júnior aí, que é parceiro, né, desse nosso projeto, desse grupo de estudos que está nascendo aí. No finalzinho eu vou anunciar, mas o Pedro faz parte, assim como o Andrew e o Rodrigo Valan, desse projeto, dessa nossa vontade aí da ciência pela ciência, né, Pedro? De debatermos, de trazermos temas e trazermos grandes conhecedores sempre aí, para a gente humildemente tentar contribuir com a ciência, com os debates. Bom, a dinâmica vai ser a seguinte, só para eu falar menos aqui e passar para quem de fato entende. A dinâmica vai ser o seguinte, nós vamos começar com uma rápida introdução, que vai ser feita pela Suzy, de situações bem iniciais. Depois eu vou passar para o Germa, que vai entrar na parte conceitual jurídico-tributária da questão. Depois eu vou passar para o professor Daniel, que ele vai, obviamente, focar na parte exclusivamente processual das consequências da modulação dos efeitos e a consequência em relação à coisa julgada, que é uma grande questão também, que tem muita gente pensando sobre isso. E, por fim, numa ordem lógica, eu vou passar para a Andréia, que vai falar das repercussões absolutamente práticas, contábeis, em obrigações acessórias do dia a dia das empresas. Chão de fábrica mesmo. Então,
A ideia é que a gente consiga fazer uma discussão bem completa e uma apresentação bem ampla e tentar abarcar o máximo possível desse assunto que surtiu tantas consequências, não só surtiu, como vai surtir, e vai, certamente, e já vou avisando logo, vai ter muita pergunta que nós não vamos ter resposta, tá bom? Então, mais uma vez, já temos bastantes pessoas aqui já entrando, assistindo. Então, eu vou passar a palavra para a Suzy, que vai fazer essa abertura. Boa tarde, Suzy. Então, você está com a palavra. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. João Paulo, Pedro, agradeço imensamente o convite. O tema é muito desafiador e acho que a gente vai precisar de muitas lives para conseguir, né, dissecar todo esse tema. Gostaria de cumprimentar Pedro e Géramo, amigos de longa data, companheiros que fomos lá, conselheiros do CARF, e realmente uma amizade de longuíssima data, né, de anos. A gente tem até que tomar cuidado, senão a gente fica se denunciando. Cumprimentar a Andréia, cumprimentar o Daniel, um prazer compartilhar pela primeira vez uma mesa, ainda que virtual, com vocês, uma alegria muito grande estar aqui. Pois bem, o tema, que é o julgamento do século, né, a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, apesar de terem sido julgados embargos de declaração, as discussões não acabaram, né? Agora, acho que a gente vai para um segundo momento de diversas discussões. Então, para a gente se situar da melhor maneira possível em todas as discussões que estão, eu vou trazer esse tema introdutório. Eu gostaria aqui de fazer um compartilhamento de tela. João, acho que você tem que disponibilizar que eu possa fazer o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo agora. Vê se deu. Deu. Deu, vocês estão vendo? Beleza. Deu. Então, eu acho que a gente tem que começar falando um pouquinho, tá pequeno aí, mas é para falar que a gente está tratando do recurso especial, recurso extraordinário, 574.706, que foi distribuído para a ministra Carmen Lúcia. Em 2008, ou seja, é uma discussão de muito tempo, foi reconhecida a repercussão geral sobre o tema, e em março de 2017, 15 de março de 2017, vai ser uma data importante aí, que tenho certeza que o professor Daniel vai falar bastante dela, foi julgado, né, terminou-se o julgamento desse recurso. Nesse julgamento, ficou definido que o ICMS teria que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Não foi um julgamento unânime, foi por maioria, mas isso foi decidido. Pois bem, momento de felicidade para os contribuintes, tal. A Procuradoria, na sequência, apresenta embargos de declaração. Importante anotar que já na sustentação oral que a Procuradoria fez nesse julgamento que aconteceu em março de 2017, ela da tribuna pediu que fosse feita a modulação dos efeitos. E a ministra Carmen Lúcia entendeu que ela não poderia fazer, porque aquilo não estava em julgamento, e que deveria ser pedido em embargos de declaração. Então, os embargos de declaração da PGFN, na verdade, tiveram uma primeira intenção de alterar mesmo o mérito do julgamento, tá? Mas, já sabendo que isso não seria possível, se começou aí uma discussão pela Procuradoria e pela Receita se o que o Supremo tinha julgado era se o ICMS que tinha que ser excluído era o ICMS destacado na nota fiscal ou efetivamente pago. Então, esse foi o primeiro tema dos embargos, e o segundo tema dos embargos era a modulação dos efeitos do julgado. Agora, em 13 de maio de 2021, terminou o julgamento dos embargos de declaração, em que ficaram respondidas essas duas questões. De maneira que ficou definido que o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado, e que
esse julgamento deveria, sim, ter seus efeitos efetivamente modulados. Aqui eu coloco os trechos do voto da relatora, em que ela fala sobre o tema do ICMS pago destacado. Eu sempre admirei muito e admiro cada vez mais a ministra Carmen Lúcia, acho que ela tem uma coerência muito grande de seus votos, e aqui no voto ela falou assim, olha, eu não sei por que essa discussão, Receita Federal e Procuradoria, porque no voto, em vários momentos, no voto do recurso de 2017, já se falava em todo o ICMS, e não no valor pago. Então, nessa parte, os embargos acabaram, apesar de entender que não havia omissão nos embargos, ficou esclarecido que o ICMS é o ICMS destacado e não o ICMS pago. Com relação ao tema da modulação, quem assistiu aos julgamentos e aos votos viu que teve uma discussão bastante grande, né? Com votos do ministro Fachin, da ministra Rosa Weber, contrária, do ministro Marco Aurélio, contrários à modulação. Porque a ministra Carmen Lúcia, mas coerente com a posição dela até em outros votos, ela falou o seguinte, olha, tudo bem, vocês estão alegando, ou se tem alegado aí, os advogados, que não caberia fazer essa modulação, porque já havia um julgamento do próprio Supremo, terminado em 2014, entendendo que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, não se está mudando uma jurisprudência. Mas ela vem e diz que, antes até mesmo do julgamento do caso, o STJ já tinha uma posição firme no sentido de que o ICMS não deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas veja bem a questão aqui, que vou fazer uma parte, por que eu não concordo? Quem sou eu, né? Mas não concordo com essa posição da ministra Carmen Lúcia, porque ou o STF era competente para tratar o assunto, ou o STJ era competente para trabalhar o assunto. Ou nós temos uma matéria constitucional, ou nós temos uma matéria infraconstitucional. Então, se o STJ tinha uma posição diversa da posição do Supremo, a verdade é que ele não tinha competência para ter essa posição diversa. Mas, de qualquer maneira, esse foi um dos fundamentos da ministra Carmen Lúcia para modular, entendendo que tanto o STJ como os TRFs vinham neste sentido. Ela até aponta que o voto do ministro Gilmar Mendes foi nesse sentido, e também, que eu também não concordo, ela colocou as próprias questões trazidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido da crise fiscal que existe, para então aceitar modular os efeitos, para dizer que os efeitos seriam a partir de 15 de março de 2017, de tal modo que quem tivesse ação judicial administrativa até 15 de março de 2017 não sofre os efeitos da modulação. E quem interpôs ação depois disso vai sofrer os efeitos da modulação. E nós vamos ver aqui que isso ainda tem muitos desdobramentos. Eu quis trazer aqui, rapidamente, nessa parte introdutória, questões que são controvertidas relativas ainda ao próprio crédito, né, que o contribuinte vai ter. Se não se discute mais se é ICMS pago destacado, nós temos outras discussões. Uma das discussões é qual o momento do reconhecimento do crédito como receita para oferecer a tributação, porque vamos lembrar que quando foram pagos esses valores, como fazendo parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, todo esse valor ele foi lançado como despesa. A partir do momento que o contribuinte o recupera, essa entrada vai ser uma receita. Mas qual é o momento do reconhecimento dessa receita? Ela seria no trânsito em julgado, na habilitação do crédito ou na efetiva utilização do crédito? A Receita Federal já vem entendendo que seria no trânsito em julgado, que já fazia parte do ato declaratório, acho que 25 de 2003, e hoje foi publicada a solução de consulta COSIT, número 92, reafirmando o que está nesse ato declaratório, ou seja, para as pessoas jurídicas que estão no regime de apuração do imposto de renda pelo lucro real, elas devem reconhecer essa receita com o trânsito em julgado
da ação de repetição de indébito, e não nem na habilitação, nem na utilização. Fazendo uma pesquisa no CARF, no que eu vi, o CARF afasta esse entendimento do ato declaratório 5, e agora afastaria da solução de consulta. Mas, havendo uma solução de consulta COSIT, os agentes, os auditores da Receita Federal vão ficar vinculados a esse entendimento, de tal modo que a litigiosidade volta com autuações para todos os contribuintes que não reconhecerem. E aí, Andréia, já vou jogar uma pergunta para você. Eu imagino que as auditorias também vão, talvez, exigir esse momento do reconhecimento da Receita. Aí, não sei como é que vai ser isso no dia a dia. Outra questão, como é que ficam as formas de recuperação desses indébitos do PIS e COFINS? Vai poder ser feita a compensação cruzada com os débitos previdenciários? Porque o que se sabe é que tem muitos contribuintes que têm muitos valores realmente muito significativos, né? E para fazer essa compensação. Um outro tema, eu não vou ficar respondendo para a gente poder fazer o debate, senão eu vou ficar aqui, pegar o tempo de todo mundo. Porque já foram aqui, já estou aqui no meu cronômetro, já foram 11 minutos. Alguns estão falando que essa decisão do recurso 574.706, ele vai ter um efeito inverso. E eu li, acho que foi no Valor, que já há autuações fiscais, eu não tive de nenhum cliente, tá? Mas que já há autuações fiscais em que a Receita fala assim, contribuinte, quando você se credita, você também tem que tirar o ICMS, a parcela do ICMS desse crédito. Eu entendo que não, pela literalidade do artigo 3º da 10.833. Eu acho que teria que ter pode até fazer um sentido, vamos fazer assim, porque se eu estou pedindo de volta, então não posso usar o valor correspondente a isso, porque o contribuinte que me passou esse valor está pedindo de volta, aí vai. Só que eu entendo que deveria ter uma permissão legislativa para isso, né? Me parece que esse auto, até gostaria de ver algum auto de infração, até procurei para saber qual seria o fundamento legal, né, para esse auto de infração. E com relação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, como ICMS e IPI, eles têm repercussão, né, para quem devem ser ressarcidos esses valores? Devem ser aos consumidores? Né? E a ANEEL mesmo já abriu uma consulta pública sobre o tema. Como ela faria isso se ela tivesse que devolver para todos os consumidores, né? Todos aqueles que pagam as contas de energia elétrica. Segundo tema, não sei nem classificar se um é mais tormentoso que o outro, né? Mas o grande segundo tema é o tema da modulação dos efeitos, né? Quando o tribunal acolhe os embargos, modula os efeitos e fala, como eu disse, que a produção vai ser após 15 de março, data do efetivo julgamento do mérito do recurso, e de uma tal maneira que a situação dos processos em andamento, que entraram antes ou depois de 15 de março, não estariam afetados pela modulação, e os que teriam sido distribuídos estariam afetados com a modulação. Eu aqui elenquei algumas dúvidas, né? Pedi para ser a primeira para não ter que responder as dúvidas, para que o Daniel, o André e o German respondam essas questões. Os que entraram antes de 15 de março de 2017, com ou sem trânsito em julgado, não sofrerão os efeitos da modulação, tá? Mas e se já teve o trânsito em julgado e ele foi pelo ICMS pago? Como é que fica? Se a decisão foi omissa e já se habilitou o crédito, não sei, eu acho que fica mais fácil, mas e se o contribuinte teve a decisão, transitou em julgado, ele é anterior a 2017, foi o ICMS pago, ele teria direito a mais, ele teria direito ao destacado. Como o contribuinte pode ter de volta esse valor, essa diferença do valor? Os que entraram depois de 15 de março de 2017 e não têm decisão transitada em julgado, vão sofrer os efeitos da modulação. Os que entraram depois de 15 de março, com trânsito em julgado e com habilitação de crédito, a Fazenda vai poder entrar com uma ação rescisória contra eles? Caberia aqui a ação rescisória?
E se o trânsito foi pelo ICMS pago? Como é que se resolve isso? Os dois entram com ação rescisória, contribuinte e fazenda, ou o contribuinte ele apenas entra com uma petição até pela via administrativa na Receita Federal, porque ela está obrigada a fazer essa devolução. E aqui houve um erro, vamos dizer, para o caso dele. Os que entraram depois de 15 de março tiveram o trânsito em julgado, mas não habilitaram ainda esse crédito junto à Receita. O que eu acho que vai acontecer? A Receita vai dificultar a vida deles e vai modular, né? Ainda que tenha o trânsito em julgado. Como é que fica isso, né, passível? Vai ter que ser manifestação de inconformidade? Caberia melhor entrar com mandado de segurança contra o ato da Receita, porque você já tinha, o contribuinte já tinha a coisa julgada. E uma outra situação que eu acho muito complicada é a questão das execuções fiscais. Porque ainda que eu tenha vamos dizer, que exista uma execução fiscal que ela foi interposta em 2020, mas ela é relativa a vários anos, vamos dizer que pegue inclusive, 2015, 2016, valores. Como é que fica? O contribuinte não pode se defender? Porque ele não interpôs nenhuma ação, porque os embargos ou uma exceção de pré-executividade foram posteriores a 2017. Agora, pode o Estado cobrar um valor que o Supremo já disse que é inconstitucional? Ou uma parcela, vamos dizer, que está cobrando todo o PIS e a COFINS, e o contribuinte não pode pedir para excluir isso? Né? Então, me parece que nós temos vários questionamentos aqui para serem debatidos pelos meus colegas. Assim, o meu objetivo era introduzir o tema e trazer os temas para discussão, né? Não tinha intenção realmente de responder nenhum deles. E com isso eu encerro essa minha primeira participação, agradeço a atenção de todos vocês e aguardo para novas provocações, a oportunidade de falar, e aguardo ainda mais a resposta de todos os meus colegas sobre essas questões. Muito obrigada. Obrigado, Suzy. Excelente. É bom que você botou bastante lenha na fogueira agora, trouxe só coisa simples. Aí eu vou fogo passar no a bola... parquinho, pus fogo no parquinho e estou indo embora correndo. Aí agora, então, a questão tributária, eu vou passar para o Germa agora, que ele vai responder tudo com muita assertividade. Aí depois o professor Daniel responde a parte processual, também com muita tranquilidade. Tá com você, Germa. E a Andréia vai encerrar com chave de ouro, né, João? Aí, claro, aí a Andréia, que também com muita tranquilidade, responsabilidade, né? Com muita tranquilidade, vai dizer que, né? Não, ela vai dizer pode para tudo. Então pode, né? Dá um parecer positivo, né, André? Tranquilo. Ó, reconhece a receita tanto. Pronto, de boa. Vai lá, Geraldo. Como a Suzy plantou as dúvidas, botou fogo no parquinho, né? Cabe a mim jogar um pouquinho de água aqui, no extintor, né? E pelo menos dar minha opinião do que dá para fazer daqui para frente, né? E André vai falar como a gente vai fazer, né? Que tem essa também, que as ideias dos advogados são fantásticas. O problema é quando você abre o programa lá da Receita Federal, fica procurando em qual campo colocar tal crédito, aí esperando que a Receita homologue, né? Quantas vezes a gente viu, não? O CARF, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Ele tem direito creditório, tá tudo bonitinho, mas fez tudo errado, né? Então, né? Não tem como convalidar aquela compensação. Então, me parece que tudo que a gente for tratar aqui, o ponto mais importante é justamente como instrumentalizar. Bem, eu tenho refletido bastante sobre isso, né? Desde no dia do julgamento, parecia aquela final de Copa do Mundo, né? 1, 2, tal. Os votos vinham se a gente anotando aqui na plaquinha e tinha tipo um chat, né? Tava o Marcelo Magalhães, estava o Rafael Pandolfo, um monte de gente brincando, né? Fazendo piada, tal, né? Mandando emoji, tal, durante o julgamento. E de lá a gente foi amadurecendo várias ideias, né? A primeira foi a questão da modulação, né? Do dia 15/3/2017 para frente, que foi estipulado pela Carmen Lúcia, com o critério de uma alteração do posicionamento jurisprudencial que até então existente, que era predominante no STJ, inclusive em sede de repetitivo. Então, a gente sabe que essa tese, para quem é mais velho, para quem já tomou vacina, né? A gente sabe que essa tese da exclusão do ICM, da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento, é mais velha que andar para frente, né?
Eu lembro assim, tem minhas RDTs aqui atrás, tá meio baixinho aqui, mas tem as RDTs aqui em cima, tá vendo aí em cima as RDTs? Né? Bonita essa biblioteca aí. Isso, tinha artigo do Ataliba pela exclusão do ICM, né? Do ICM da base de cálculo do PIS-faturamento, coisa assim dos anos 80, e justamente com essa tese de receita de terceiro. E a gente não pode esquecer também que o Supremo Tribunal Federal julgou já essa questão naquela decisão inter partes, naquele julgamento 240, quer ver? Né, que é o que é histórico. Coloquei aqui o histórico, cadê? E julgou em 2014, naquela decisão inter partes, aquele 24785. Então, a gente já tinha um precedente da Suprema Corte, com uma composição muito parecida com essa composição que julgou agora esse último recurso extraordinário, pela exclusão. Então, não houve, na realidade, uma virada jurisprudencial do Supremo a partir de 15/3/2017. Desde o julgamento daquele primeiro, né, que é aquele processo que tinha sido julgado em 2008, a gente já tinha um posicionamento do Supremo pela exclusão. Bem, foi esse o critério adotado, e modulação de efeitos, para quem leu a lei da ADI e da ADC, sabe que é uma carta em branco dirigida aos ministros do Supremo, né? Ou a qualquer momento eu posso, por razões de segurança jurídica, eu posso a qualquer momento modular a decisão. Foi escolhido esse 15/3/2017. Mas me parece, aí já respondendo uma questão que a Suzy Hoffmann colocou, quando se fala em modulação, isso fica muito claro que é justamente para os pedidos que visem o passado anterior a 15/3/2017, né? E que, por uma questão processual, e aí o Daniel, não sei se ele vai concordar comigo, aqueles processos que, mesmo após esse marco temporal traçado pela Suprema Corte, transitarem em julgado, eles são imutáveis, né? Eles não vão ser alcançados por essa modulação de efeitos, né? Ou seja, quem mandou que esses embargos de declaração ficassem aí quase 3 anos aguardando pauta de julgamento? O pessoal foi entrando e os processos foram se transitando em julgado. E aí, um terceiro ponto que eu já discuti, fiz uma pergunta, inclusive, para a Fernanda Camano, Suzy, que era a questão das execuções fiscais, né? Falei, não faz o menor sentido que uma execução fiscal, mesmo que seja referente a fatos geradores anteriores a esse marco temporal traçado pela Suprema Corte, possam ter sucesso integral em relação à exigência do PIS e COFINS, né? Ou seja, porque a Carmen Lúcia, quando ela, pelo menos até acompanhando a digressão, a leitura do seu voto, a preocupação era daquelas ações oportunistas, né, que tinham sido ajuizadas logo após a decisão de mérito da Suprema Corte que se deu naquela data. E aí todo mundo, como é que não tinha entrado, começou a entrar para tentar pegar os 5 anos anteriores. Mas ele não tem a finalidade de sustentar dívidas ativas, né, títulos executivos extrajudiciais que não tenham sido cobrados. Na realidade, a finalidade era evitar uma restituição de valores que já foram recolhidos para a Fazenda e não o não pagamento daquele que nunca pagou. Então, assim, me parece que esse marco temporal, primeiro, não pode alcançar processos mesmo propostos após o marco temporal, após 15 de março, já transitados em julgado. Segundo, vai ter um efeito, ele vai alcançar execuções fiscais que tenham sido ajuizadas antes, depois, com ou sem embargos, ou com ou sem exceção de pré-executividade, justamente porque a finalidade dessa modulação foi evitar aquele rombo, né, que a Fazenda Nacional tanto utilizava e que ela coloca, Suzy, você inclusive destaca a questão, o argumento consequencialista trazido pela Fazenda Nacional em relação ao rombo orçamentário, né? Isso não vai fazer a menor diferença em relação à execução fiscal, justamente que se tratam de valores que não foram recolhidos. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que me parece que tem que ficar claro. E aí há um importante papel aí da comunidade jurídica de não criar nenhum tipo de argumento colateral ou que não deixar de prosperar nenhum tipo de argumento colateral que venha, primeiro, a dar uma interpretação extensiva à modulação, que por si só já é uma medida que deve ser interpretada de forma restritiva, porque é uma constitucionalidade pela metade, é uma constitucionalidade com marco temporal. Segundo, né, que vinha sustentar títulos executivos extrajudiciais baseados em declarações inconstitucionais da Suprema Corte. E terceiro, que venha violar uma cláusula pétrea chamada coisa julgada. Então, me parece que é importante a comunidade jurídica já jogar um pouco de água em quem começar a pensar de forma diferente e dar uma interpretação
além além do alcance daquilo que a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, deixou preponderar e se tornou vitorioso nessa decisão. Segundo, a questão dos créditos. Está todo mundo discutindo a questão dos créditos, Suzy, e todo mundo se esquece que o crédito do PIS e COFINS é pelo custo de aquisição. O crédito do PIS e COFINS não está vinculado ao valor do PIS e COFINS efetivamente pago, cobrado ou incidido, né, na feliz expressão do professor Carrasa. O crédito do PIS e COFINS diz respeito ao custo de aquisição. Eu pego 9,25 sobre o meu custo de aquisição. Como o ICMS integra o valor da operação, se o cara colocou ICMS na operação, vai ter ICMS. Se o cara não colocou ICMS na operação, não vai ter ICMS. Então, é inadmissível que a Receita Federal tenha por pretensão excluir de forma retroativa ou a partir de 15/3/2017 o ICMS da base de cálculo dos créditos. Né? Isso seria um total nonsense, justamente porque iria de forma contrária ao próprio texto, né, das leis que tratam do PIS e COFINS, que falam é uma alíquota fixa, né, que é a mesma alíquota do débito, é a alíquota do crédito, sobre o custo de aquisição, seja ele qual for. Né? Se eu paguei 100 na matéria-prima, meu crédito é 9,25. Tanto isso é verdade, que não tem nenhuma relação com o PIS e COFINS efetivamente recolhido, cobrado ou incidido, que se eu adquirir de uma matéria-prima de R$100 de uma empresa pelo Simples Nacional, eu vou acreditar 9,25. Se eu adquirir uma matéria-prima de R$100 de uma empresa tributada pelo lucro presumido, eu vou acreditar de 9,25, sabendo que o PIS e COFINS efetivamente cobrado nas etapas anteriores não tem qualquer relação com essa alíquota de crédito estipulada. Né? Por isso que eu até hoje defendo, eu sei que não é o entendimento majoritário, PIS e COFINS é crédito presumido. Né? É uma presunção, tem muito mais natureza de benefício fiscal do que uma regra de não cumulatividade proveniente da Constituição, como ocorre no ICMS e no IPI. Então, me parece o segundo ponto a levar em consideração, e também para não dar muita trela, né, não dar muito palco, né, para essa história de querer cobrar crédito, excluir crédito e glosar crédito de PIS e COFINS a partir de 15/3/2017. Apesar que, se aparecer, vai ser só bom para os advogados, né, porque isso aí vai ser batata, né, Suzy? Vai ser a festa, né? Tipo quando o Mauro Ricardo começou aqui em São Paulo, ele vetou a emissão de documento fiscal eletrônico para quem tinha débito de ISS, né? Era só para uma data de segurança atrás do outro, a alegria dos advogados, né? Então, me parece que esses pontos têm que ser debatidos com maior clareza, né, pela comunidade jurídica, para evitar desdobramentos e a criação de algumas teses colaterais que não encontram um fundamento sólido, né? Outro ponto interessante é a questão do reconhecimento de receita, né? Essa solução de consulta, Suzy, extremamente... Eu até assustei, falei, nossa, estou desatualizado. Pô, 21/6, ainda bem, é 21/6 de agora, né? Essa solução de consulta. Mas é a velha 25 de 2003, o ato declaratório interpretativo, né? A ADI 25 de 2003 e aquela discussão sobre o reconhecimento de receita, né? Aí me parece que ainda há um campo de discussão e, do ponto de vista prático, a doutora André, espero que nos ajude aqui também, né, a pensar em conjunto. O trânsito em julgado de uma decisão que autoriza a compensação ou restituição, né, pode, do ponto de vista amplo, amplíssimo, caracterizar uma disponibilidade jurídica. Mas, para quem conhece como se dá o sistema de compensação, ou até mesmo para quem conhece como se dá o sistema de restituição, né, de tributos, né, ou precatório ou via compensação, trânsito em julgado não quer dizer nada, porque assim, você ganha, mas não leva. Né? A gente sabe disso. Você pode ter feito um pedido de compensação e a empresa hoje, por exemplo, ela ter ficado desse tamanho ou está extinta e você não vai conseguir compensar com nada, porque ela não tem débito futuro. Né? E, do mesmo modo que a habilitação da compensação também não caracteriza disponibilidade jurídica em sentido estrito. Né? A gente tem que analisar disponibilidade jurídica e disponibilidade econômica sempre um conceito maior que é um conceito de renda, de acréscimo patrimonial. E por quê? Porque, primeiro, não suspende prazo prescricional, não é? Se não suspende prazo prescricional, pode ser que eu não consiga desaguar aquele valor nos próximos 5 anos a contar, né, dentro do prazo prescricional. E também, como procedimento de tributos federais no direito brasileiro, ele é um procedimento análogo ao lançamento e promulgação, a gente chama de autocompensação tributária, submetida à condição resolutória de homologação da autocompensação realizada pelo sujeito passivo, e ainda depende de um ato ulterior.
Então, me parece que há uma discussão a ser realizada, eu quero jogar a bucha aí, né, para o Pedrão, né, e para a doutora Andréa também, não é isso? Que é nos aspectos mais práticos, que trânsito julgado, para mim, por mais que caracterize disponibilidade jurídica no sentido amplíssimo, não é disponibilidade jurídica no sentido de acréscimo patrimonial. Né? Segundo, a mera habilitação também é uma mera expectativa de acréscimo patrimonial. O momento em que eu consigo compensar débito futuro, né? E aí tem a outra questão da compensação cruzada, que eu não vou me alongar, senão eu vou ficar falando sozinho aqui, vou deixar a bucha para vocês. Né? Opa, aí sim eu tenho ganho, ainda que provisório, porque submetido a uma ulterior compensação, a uma ulterior homologação. Então, me parece que o reconhecimento de receita, né, se daria no momento em que eu, no PET Comp, eu consigo fazer uma autocompensação, ainda que submetida à ulterior homologação, referente a um débito futuro, porque aí eu tenho um acréscimo patrimonial, ainda que provisório, mas que eu posso eventualmente caracterizar esse tipo de disponibilidade. Mas, aí, até em discussões, o Edmar, né, tem falado sobre isso, né, Pedro? Sobre a possibilidade de reconhecer essa receita para fins de tributação, para as empresas tributadas pelo lucro real, apenas no momento da homologação da autocompensação realizada, porque é efetivamente nesse momento que irá ocorrer o efetivo acréscimo patrimonial para fins de integração de resultado. Então, esse me parece que ainda vai dar um pano para a manga, não dá para ficar com o entendimento de que trânsito em julgado é disponibilidade jurídica, né? Porque isso eu criaria uma tributação de renda praticamente sob uma receita absurda, né? Sem qualquer tipo de compensação de dedução de despesa, e justamente sem qualquer garantia de que aquilo fosse um acréscimo patrimonial que se integrasse definitivamente no patrimônio líquido da pessoa jurídica. Então, isso é importante também para discutir, e isso ainda cabe um pouco mais de discussão, me parece, justamente pelo entendimento restritivo demais da Receita e de todos os meandros que envolvem esse procedimento de autocompensação, que é análogo ao lançamento e promulgação do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Não vou me alongar mais, senão eu vou ficar falando sozinho, né? Por mim, eu ficava 3 horas falando isso daqui, tá? E passo a bola para quem que é agora, João? Espera aí. Agora é o Daniel. Não, Opa. porque você falou que ia botar um pouquinho de água, até que você botou, mas depois você jogou fogo de novo, né? Mas é normal, vamos embora. Excelente. Daniel, com a palavra, fica à vontade. Seja bem-vindo. Muito bem. Bom, quero dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês, com todas vocês, João, Suzy, German, Andréa, Pedro. Eu confesso que eu não sou tributarista, como vocês sabem, eu não tive essa sorte. Enfim, acabei indo estudar processo civil e, de algum modo, me possibilita conversar sobre alguns temas que vão além da minha própria disciplina, mas de outro me privam de poder conhecer melhor essa riquíssima seara que é o direito tributário. Embora eu esteja participando de tantos eventos de direito tributário nos últimos anos e nos últimos tempos, que de algum modo algumas discussões já me parecem assim um pouco mais familiares, né? E alguns termos acabam sendo mais familiares. Então, eu também quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, batendo um papo sobre esse tema. E, particularmente, ao João, que fez esse convite amável para que eu pudesse estar aqui. Eu vou falar sobre 15 minutos, eu vou falar 15 minutos, prometo não me alongar, vi aqui que comecei às 5h40 e 5h55 termina a minha exposição. Eu acho que a gente precisa, para entender bem o que aconteceu no julgamento do Supremo Tribunal Federal, distinguir duas figuras que, de um modo geral, a legislação brasileira parece não distinguir, e que, de um modo geral, a doutrina que a examinou, que era a doutrina constitucional, que era a doutrina processualista, que a examinou, parece também não distinguir. De um lado, a figura da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, que é aquela que nós temos lá no artigo 27 da lei da DIN e da DC, de um lado, e de outro,
a superação para frente do precedente, que é uma figura que consta no artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E eu diria, para colocar um pouquinho mais de tempero nessa nossa discussão, que, rigorosamente falando, eu não precisaria da previsão positiva de nenhuma dessas duas figuras, porque elas são inerentes, né, a alguns princípios do direito constitucional brasileiro, no primeiro caso, e do direito brasileiro no outro, né? E para eu poder chegar a essa conclusão e poder depois enfrentar o tema que a Suzy me colocou, que é especificamente o problema da coisa julgada, que é, ao fim e ao cabo, que eu vou me concentrar, eu preciso dessa premissa muito firme antes. O que é a modulação de efeitos da decisão em controle de constitucionalidade? É quando eu modero o efeito retroativo de uma decisão de inconstitucionalidade à vista da necessidade de produzir um estado de coisas mais constitucional do que inconstitucional, que promova mais os direitos fundamentais do que restringe os direitos fundamentais. E, nesse sentido, a modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, ela envolve a manutenção de atos injustificados desde o ponto de vista da Constituição. E é por essa razão que eu tenho um quórum mais elevado para obter essa modulação. O que eu tenho, na verdade, é a necessidade de promover a supremacia da Constituição, que vai causar mais danos retroagir ex tunc, né, até o início da lei inconstitucional, vai causar mais danos à Constituição do que simplesmente ressalvar alguns atos. E aí eu posso ter diferentes tipos de ressalvas, né? Um fato, no entanto, que é absolutamente fundamental, é que em nenhuma hipótese se admite que a excepcionalidade do interesse público que justifique a modulação seja identificada com o interesse público secundário, ou seja, com o interesse público da pessoa política, né, com a fazenda pública. Porque um dos postulados fundamentais que afastam a aplicação da modulação de efeitos é que não pode se beneficiar da modulação quem promoveu a violação à Constituição. E, nesse sentido, a gente costuma lembrar aquela ideia de que o direito precisa vir com as mãos limpas, né? O direito precisa vir de mãos limpas. Então, eu não posso colher resultados de uma infração à ordem jurídica. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente ter presente, por uma razão muito simples. Porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a tese do século, não se valeu da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Não foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. E o que o Supremo Tribunal Federal fez? Né? Na minha avaliação, claro, estou aqui para discutir com os colegas, para a gente bater um papo sobre essas coisas. Né? Mas na minha avaliação, e aí o German já colocou algo que eu, enfim, conversei muito com a professora Misabel, com o professor Walter, com o Thiago, que era o pessoal que estava liderando esse caso, a tese de que era necessário descontar, né, vamos colocar assim, o ICMS do PIS/COFINS, ela é antiga, né? Ela já não é uma tese que poderia ser considerada uma tese sequer, enfim, que foi superada em determinado momento. Aliás, como a Suzy também pontuou no início, nós poderíamos discutir se havia base de confiança no Supremo Tribunal Federal capaz de justificar
a superação para frente do precedente. O que, em outras palavras, significaria dizer o seguinte: tem que mandar devolver tudo e acabou, não tem direito à superação para frente do precedente, porque não havia um estado de coisas de confiança a ser tutelado pela Fazenda. E esse é um ponto fundamental do que nós estamos... E foi por isso que a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin e o ministro Marco Aurélio votaram no sentido da não modulação. Porque se entendeu que era uma orientação já bastante presente e que na Suprema Corte não havia dissonância, né? Porque eu não posso invocar padrões da jurisprudência das Cortes de Justiça ou de precedentes do STJ quando eu reconheço que a natureza da questão é constitucional e não infraconstitucional. Mas, descontadas essas questões, o que o Supremo Tribunal Federal fez, na minha avaliação, foi utilizar uma técnica que vem do direito norte-americano, que é do prospective overruling, né, que é a superação para frente do precedente. E quando é que eu faço a superação para frente do precedente? Quando eu reconheço que houve uma mudança na ordem jurídica. Quando a interpretação que eu tinha a respeito de um dispositivo foi alterada e causou uma surpresa abrupta. Essa é a regra que justifica, né, a superação para frente do precedente. E vejam que isso tanto é assim que, nesse caso, eu não estou reconhecendo a necessidade de eu manter lá no passado atos contrários à ordem jurídica. Pelo contrário, eu estou dizendo que nós tivemos atos conformes à ordem jurídica, porque eram conformes ao precedente vigente. E é por essa razão que eu não tenho a exigência de um quórum diferenciado para poder implementar a superação para frente do precedente. Porque justamente eu reconheço que até 15, né, de março de 2017, eu tinha a confiança legítima, né, da Fazenda Pública de que seria devido o ICMS. E aqui vem o ponto central que eu gostaria de discutir com os colegas e de levar à discussão dos colegas. Como é que a coisa julgada tem que se comportar diante desse tema? A coisa julgada, ela é uma expressão em termos de regra do princípio da segurança jurídica, que é uma das bases do Estado constitucional, especificamente do Estado de Direito. Se isso é verdade, a proteção que tem que ser otorgada à coisa julgada é a máxima possível. E a proteção que eu preciso expender à coisa julgada repele a possibilidade de eu ter a retroatividade de um precedente sobre o seu núcleo duro. Porque, do contrário, o que eu estaria supondo? Eu estaria supondo que a lei que rege o caso não é a lei da conduta ou a lei do momento em que transitado em julgado determinado conteúdo da decisão, mas que pode ser uma lei posterior à formação do caso. E se isso é verdade, e aqui vem o ponto fundamental, o artigo 535 e o artigo 525, né, que tratam lá da ação rescisória fundada em precedente superveniente, não podem justificar a rescisão da coisa julgada. Porque, rigorosamente falando, esses dispositivos são inconstitucionais. Assim como o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que o antigo 741, parágrafo único lá do Código 73, era inconstitucional. E por que era inconstitucional? Porque protegia de maneira insuficiente o princípio da segurança jurídica. Porque fazia retroagir sobre a coisa julgada uma norma jurídica superveniente e, portanto, inexistente no momento em que tomada a decisão que adquiriu a força da coisa julgada. Então, se eu tivesse que, de uma maneira assim muito para iniciar o nosso debate, eu colocaria o seguinte: nenhuma pretensão
pode ser formulada com base no 525, parágrafo 15, 535, parágrafo, no sentido de fazer retroagir sobre a coisa julgada um precedente superveniente. Então, essa seria a minha primeira contribuição ao debate para a gente tentar organizar aqui as nossas ideias. O pressuposto do que eu estou dizendo é que a coisa julgada se forma levando em consideração um precedente que era legítimo ao tempo em que prolatado. Enfim, acho que essa seria a primeira questão a ser levantada aqui, e quero agradecer muito a atenção de todo mundo e me coloco à disposição para a gente continuar debatendo na sequência. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Vou passar para a Andréia. Claro que já tem aqui, já está chovendo de perguntas já, inclusive o professor Arthur Ferreira também, que é um grande tributarista, já fez várias perguntas aqui. Eu não vou ler agora, eu vou passar a palavra para a professora Andréia. Certamente com a palestra dela virão mais perguntas. Aí no final da apresentação dela eu passo para a leitura das perguntas. Andréia, por favor, seja bem-vinda, com a palavra. Obrigada, João, e obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, junto com a Suzy, o Daniel, o German, o Pedro, dividindo esse espaço. E eu acho que eu vou contribuir com várias outras perguntas também, né? Ótimo. Acho que algumas respostas a gente consegue, obviamente, entrar num consenso e tal, até porque já são muitos anos, né, discutindo esse tema dentro das empresas e agora aqui do outro lado, né, como consultoria tal, a gente sempre entra em várias discussões, somos provocados também, né, a suportar as empresas a tomar as decisões internas, né. Mas em termos de, acho que o primeiro ponto, né, que acho que a própria Suzy colocou e depois o professor German tal, é que e isso é uma questão de, acho que um pouco mais pacífica, assim, dentro da comunidade de contadores, digamos assim, né, da parte contábil, é que o fato se você tem um trânsito em julgado, você tem que fazer o reconhecimento, nesse caso, desse ativo, né? Agora, o momento em que você vai submeter isso à tributação depende de uma série de circunstâncias, né, e que passam também pela escolha da empresa, quais riscos ela quer assumir ou não, né. Então, o que gera a necessidade de contabilização é o trânsito em julgado em si. Então, durante todos esses anos, desde março de 17, quando o Supremo se colocou de forma favorável aí a discussão dos contribuintes, e à medida que o trânsito em julgado foi acontecendo, as empresas, até por uma questão de obediência aí, né, às normas contábeis, os princípios contábeis, tinham que fazer o reconhecimento dentro daquele ano civil dos valores a que ela tinha direito, ou pelo menos estimava ter direito de crédito, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Agora, se a empresa submeteu naquele momento que ela fez esse reconhecimento contábil a tributação, por exemplo, do imposto de renda ou do próprio PIS e COFINS, como que ela considerou isso? Se ela considerou uma parte dessa atualização como receita financeira, se ela considerou isso como um ganho auferido como resultado operacional, etc. Isso é uma discussão assim muito particular de cada uma das empresas, obedecendo a questão contábil, de gap mesmo, a que cada uma está submetida, muitas vezes pela sua própria matriz, né? E também pelas particularidades do processo, né? Assim, o que exatamente foi pedido na ação em particular daquela empresa e o que necessariamente ela obteve na sua decisão. A decisão foi clara, foi omissa, o próprio pedido dela foi claro, foi omisso. Então, assim, a discussão nesses anos, até então, sempre foi muito conjugada, assim, junto a auditores externos, a própria empresa na sua linha de tomada de decisão, e claro que com os advogados que patrocinaram a causa daquela empresa. E aí, em geral, os contribuintes fizeram, e que a gente sabe, né, em razão de benchmark e tudo mais, que as escolhas foram inúmeras, né?
não tributar o imposto de renda nesse momento exato, por exemplo, do reconhecimento contábil, diferir isso para o momento da habilitação de crédito, da disponibilidade econômica, de fato, dos valores, ou algumas têm pago o imposto de renda, por exemplo, à medida que vão compensando, outras, de forma mais conservadora, fizeram o pagamento do imposto de renda no momento do reconhecimento contábil, outras, inclusive, se viram numa discussão bastante difícil, até em termos de caixa, porque imagina que algumas empresas tiveram valores bastante relevantes, né, reconhecidos, e aí você tinha um valor enorme de imposto de renda a pagar, mas você tem restrições, enfim, ao uso desse crédito, né, que você conseguiu habilitar perante a Receita Federal para utilizar como caixa para esse pagamento. Então, assim, as possibilidades foram inúmeras, e aí cada empresa foi, obviamente, verificando o que melhor lhe cabia, e sempre passando pela questão do apetite de risco, né? Então, imagino que vocês próprios escutaram, eventualmente, de algumas empresas que vocês têm como clientes, essas questões, e debateram com eles a questão de qual seria o risco de se assumir determinada política, assim, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E tiveram empresas também que, em razão dos embargos estarem pendentes de decisão perante o Supremo, você teve empresas que fizeram reconhecimento contábil com base no cálculo que a própria Receita colocou, de COSIT 13, que era o ICMS pago, versus o ICMS destacado, né? Então, assim, e agora? E agora, o que elas vão fazer, né? Elas deveriam, a princípio, reconhecer a diferença. E aí você vai ter também, novamente, a discussão, porque você vai ter, você pode fazer uma escolha diferente nesse momento, em relação à tributação do imposto de renda ou do próprio PIS e COFINS sobre a receita dos juros, né, de atualização desses créditos ao longo desses anos. Imaginem pensando que empresas têm essas ações desde 2006, 2007, enfim, retroagem ainda 5 anos, e então, assim, os valores são ultra relevantes, né? Acho que outro ponto importante de questão de compensação. Acho que a primeira pergunta que todos deveriam se fazer é: vou ter fôlego suficiente em termos de débito para conseguir compensar esse meu crédito de PIS e COFINS em 5 anos? Porque se ela não conseguir, ela já tem um outro problema, né? O que ela vai fazer com parte desse crédito que ela não vai conseguir utilizar, né? Então, aí ela tem que começar a pensar em com quais tributos ela pode compensar, e de que forma que ela vai fazer isso, e de que forma ela vai priorizar o uso desses créditos em detrimento, muitas vezes, de outros, para não chegar lá na frente e perceber em 5 anos que ela não conseguiu, ou seja, que ela ganhou um direito, mas também não fez uso integral desse montante, né? Acho que é um outro ponto super importante. E aí, até de ordem mais prática, e que a gente tem discutido muito, enfim, no mercado, como que agora as empresas vão se comportar em termos de faturamento, né? De que forma que eu vou compor o meu preço, partindo da premissa, então, de que o ICMS não faz mais parte da base do PIS e COFINS, né? Porque os dois tributos afetam a minha composição de preço, enfim, o valor da mercadoria e, ao final, o valor total da nota fiscal. E essa é uma discussão super complicada, porque por exemplo, você pensa aí numa cadeia industrial, alguns fornecedores podem ter já o trânsito em julgado, enquanto outros ainda não têm, e aí vai depender do critério de que cada um pretende adotar daqui para frente. Aí você tem a indústria como compradora e receptora de toda essa matéria-prima, tendo que dar tratamento diferenciado, e de que forma que ela vai calcular esse crédito de PIS e COFINS, né? Porque, assim, essa decisão me dá suporte legal para exigir que meus fornecedores se comportem de maneira A ou B, ou seja, ele mantém o ICMS dentro do PIS e COFINS, já que a gente não tem ainda uma alteração legal, né, de âmbito legal, a legislação, enfim, do PIS e COFINS
não se alterou ainda, né? Eu posso utilizar essa decisão do Supremo como base e força para isso, ou eu tenho que ter apenas uma discussão comercial a respeito do tema, e assim, como que eu vou tratar isso? E as obrigações acessórias também não tiveram nenhuma alteração, né? Então, a Receita também precisa, de alguma forma, se posicionar primeiro em relação a alterações de obrigações acessórias, e as empresas, nesse meio tempo, vão ter que assumir, provavelmente, alguma postura, alguma decisão nesse sentido, daquilo que for mais lógico fazer, e esperar que a Receita, de uma forma ou de outra, se posicione, né? Porque, assim, resposta hoje 100% clara e concisa para todos esses pontos, a gente ainda não tem. O que a gente tem visto é uma enorme discussão no mercado de como operacionalizar tudo isso, ou seja, de que forma que eu vou receber essas informações de nota fiscal dos meus fornecedores, por exemplo, e de que forma eu mesma vou fazer o meu faturamento daqui para frente, né? De que alterações que eu tenho no preço. E aí você impacta também outras questões. Se eu vou modificar o meu cálculo de PIS e COFINS e, consequentemente, o valor da mercadoria, eu mexo no meu ICMS próprio, e aí eu ainda tenho impacto, muitas vezes, na questão de como que eu vou calcular o ICMS-ST se eu estou submetida a esse regime, né? Então, assim, eu diria a vocês, assim, que a gente tem, nesse momento, muito mais perguntas do que respostas aí em termos práticos e operacionais, né? Então, acho que o ideal agora, assim, sem me alongar em muitos detalhes, é a gente deixar o pessoal, enfim, se manifestar e fazerem as perguntas e a gente discutindo aqui como grupo. Perfeito, André, obrigado. Pedro, quer falar alguma coisa? Acho que está na hora de você dar uma interferir, né? Não, eu queria parabenizar todos, né? A Suzy, né, que colocou as provocações, né? E realmente são grandes dúvidas que a gente tem em relação ao tema, né? O German, que colocou bem, viu, German? Até o Marcelo estava assistindo, viu, German? Tava um abraço para a gente. Eu liguei para ele. E depois o Daniel, que é questão processual, e a Andréia, né, que é questão prática que a gente vê, né, André? Então, a gente vê muito, né, as empresas, você falou, cada empresa ela vai atender a sua necessidade. De repente, ela quer aumentar o resultado para ter um resultado melhor, e aí o ano não foi muito legal, então reconhecer o crédito naquele momento é bom, porque gera uma receita no resultado, aumenta o lucro. Se esse lucro vai ser distribuído ou não, já é outra conversa, mas já aumenta o resultado. A gente viu algumas empresas, inclusive, fizeram isso, né? Alguns milhões de crédito foram reconhecidos no balanço, simplesmente para ter o efeito no resultado das empresas. E o que você falou, a gente tem que analisar cada caso, né? Que a gente vê, né? O Supremo colocou o bode na sala, agora a gente vai ter que tirar ele porque ele está cheirando mal, né? E eu queria ouvir de vocês também, que até uma colocação que fizeram nas perguntas, acho que foi o Carlos Alberto, da questão do parecer da Procuradoria, né? O 7698, né? Que foi editado logo depois da decisão, que eu acho que uma das coisas interessantes fala que para quem não tem ação judicial que poderia fazer a compensação administrativa, né? Então você não precisaria entrar com a ação judicial. Eu lembro quando teve a decisão, alguns colegas recomendaram entre com a ação para se proteger, uma questão mais conservadora, e pelo parecer, né, apesar da Receita ainda não ter se manifestado, teria o entendimento da Procuradoria em relação a esse tema e a questão da revisão de ofício, né? Inclusive de repetição de débito, de alguns procedimentos administrativos, né? De créditos foram glosados que poderiam ser revistos de ofício pela própria Procuradoria. Então, eu queria também ouvir de vocês em relação a esse parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que virou a decisão 246 de 2021. Se eu não me engano. Verdade. Pedro, só para complementar aí vou passar para a Andréia e para o German também para se pronunciar sobre isso, porque essa questão de poder se utilizar administrativamente, ela de fato pode, mas ela pode trazer algum problema, principalmente em obrigação acessória, porque se você faz administrativamente, você vai ter que retificar os seus PED todo de uma forma retroativa, certo? Com o risco obviamente, de cometer uma quantidade de erros muito maior,
do que você, por exemplo, ajuizar por meio de ação e conseguir por uma determinação judicial. Me corrija se eu estiver errado, Andréia, se é isso mesmo, se eu posso ter entendido errado. Tá? A forma que você decidir, aí, só para complementar a pergunta do Pedro aí, tudo bem, eu vou decidir aproveitar administrativamente. Só que você fazendo isso administrativamente, você vai ter que fazer a correção dos seus PED, certo? Dos últimos... corrige, por favor, então, Andréia, só... Não, assim, na verdade, se você opta por não seguir com a execução, enfim, da sentença para fazer o aproveitamento de forma administrativa... Desculpa, sem ação judicial. Eu sou o contribuinte hoje e faço sem ação judicial, administrativamente. João. Sim, aí você... Peraí, só um minutinho. Aí você tem só para complementar, até para ajudar... Claro, isso, pode falar. Só para... André, porque, na realidade, assim, a partir do momento que a decisão do Supremo, eu prestei atenção no que você estava falando, né? A partir do momento que a decisão do Supremo se dá em repercussão geral, nos termos da 10522, artigo 19, isso é vinculante para todos os entes da administração. O que essa 10522 só ela estipulou é a necessidade de uma interpretação da Procuradoria e da Receita Federal que seria vinculante para os agentes da administração, mas ela é muito mais de natureza declaratória do que necessariamente de uma condição, né, para eficácia plena da decisão do Supremo. Então, me parece que essa orientação que eu estou dando para os meus clientes a partir da decisão. Daqui para frente, quem não tem ação pode excluir, não tem problema nenhum. Tá? E o passado, né? E o passado respeitado 15/3/2017. É PED comp, é retificação de obrigação acessória, gera o direito creditório, já apresenta e habilita para fins de compensação. O que máximo que vai acontecer, exatamente, o máximo que vai acontecer, né, Suzy, a gente já viu esse filme, exclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS e importação, decisão do Supremo 2013, né? Bom, aconteceu, o que o pessoal começou a fazer? Ficou a galera, vamos esperar a normatização, parecer normativo. Parecer normativo sai em 17, lembra, Suzy? Então, quem ficou vacilando, né, perdeu os 5 anos para trás, porque só esperou parecer normativo. Entretanto, nesse meio tempo, a gente teve uma alteração regimental já há algum tempo, né, no CARF. Então, o que poderia acontecer na pior das hipóteses, João Paulo? E aí eu estou colocando aqui em debate, vamos ver se alguém está pensando em alguma coisa em sentido contrário. Você apresenta isso administrativamente, na pior das hipóteses, a Receita tem um entendimento cartesiano que a ausência de um parecer, né, conjunto da PGFN, nos termos do artigo 109, inciso 3º, parágrafo 1º, não foi editado, ela não homologa a compensação. Ok, manifestação de inconformidade, prejuízo, por enquanto, 0 para o meu cliente. Está lá, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vai chegar no CARF, na pior das hipóteses, numa omissão da emissão desse parecer nos termos do artigo 19 da 10522. O CARF, nos termos do 62A do regimento interno, é obrigado a decidir nos termos da repercussão geral. Pronto, acabou. Então, ou seja, não me parece que há nenhuma necessidade, a partir dessa decisão, de exclusão. Em relação aos créditos, me parece que a partir do... para quem não tem decisão judicial, ou como vai fazer a nova parametrização em relação aos créditos, como é pelo custo de aquisição, isso vai ser relevante se ele vai incluir ou não vai excluir ou incluir o CMS. Você vai pegar o valor do custo de aquisição e meter 9,25. Se a presunção é que todo mundo vai excluir ICMS daqui para frente, o que vai acontecer é que o custo de aquisição vai diminuir, já que o ICMS compõe o valor da operação. Então, me parece que nesse ponto as coisas vão fluir com uma certa naturalidade, a não ser que eu esteja vendo um mar de rosa na minha frente que não seja tão... eu acho que você está cristalino assim. Porque na teoria... gostei bastante. Acho que na teoria, sim, você tem razão, né? Mas como operacionalizar isso é bem mais complicado, porque você tem sistemas de faturamento envolvidos nisso, você tem clientes que, por exemplo, fornecedores que não ingressaram com essa ação, a princípio eles podem fazer essa alteração a partir de agora? Podem, né? Mas, assim, eles são obrigados a fazer isso? Sem uma mudança na legislação e tudo mais? Porque eles vão dizer o seguinte, tá, eu que não ingressei com a ação, não tive essa discussão, essa decisão do Supremo me obriga a isso, claramente, assim, então você imagina que alguém da indústria
que vai fazer a compra desse insumo? Ela pode dizer que essa decisão do Supremo habilita a exigir que os fornecedores todos, de uma forma geral, excluam o ICMS da base de PIS/COFINS, alterando, portanto, o seu preço? Então, eu acho que essa discussão ainda vai acontecer, né? E aí, voltando ao ponto do João e tudo mais, assim, quem não ingressou com a ação e quer fazer essa mudança no sentido de recuperar os créditos, né, dos últimos 5 anos contados de agora, né, e fazer toda essa mudança após aí 2017, eu também acho que é absolutamente factível fazer isso via administrativa, e aí concordo com o German que você faz a retificação, enfim, das suas obrigações acessórias para dar visibilidade, né, e principalmente a origem do crédito, né, perante a Receita Federal, para depois poder fazer as compensações que advêm desse crédito, né, nisso eu concordo. Web. O professor Daniel levantou a mão. À vontade, professor. Pode falar, por favor. Não, só para pegar carona aqui no que o professor German e no que a Andrea falaram, só para... porque o grande ponto aqui é o seguinte, eu acho que isso tem que ficar claro. Quando o Supremo Tribunal Federal decide o regime da repercussão geral em recurso extraordinário, o que ele faz é firmar um precedente que, rigorosamente falando, é a expressão de uma norma jurídica, de uma fonte primária do direito, e que obriga tanto quanto a Constituição ou a lei interpretada. Então, assim, quando alguém te pergunta, mas tem lei para me autorizar a fazer isso? Ou a Constituição textualmente me diz isso? Não. Na verdade, quando o Supremo faz esse tipo de interpretação, é como se aquela interpretação que ele fizesse compusesse o texto da Constituição ou compusesse o texto da lei. Claro, tecnicamente falando, eu tenho que partir de uma distinção de que o texto não é igual à norma. Então, o texto dá aso a mais de uma interpretação possível, e os intérpretes decidem sobre os significados. E quando eles decidem sobre os significados, aí sim é que a norma jurídica ela ganha a sua expressão. Então, eu também não quero ser o ingênuo, né? E eu sei que a Andrea não nos chamou de ingênuos, mas apenas advertiu das dificuldades práticas que a gente sabe que existem, né? Mas eu também tô nessa linha assim da gente perceber que a partir de lá do dia 17, dia 15 de março, a partir de lá eu não tenho a menor necessidade de propor uma ação, nada, né? As coisas têm de funcionar como se a lei já tivesse excluído, como se a Constituição não permitisse a inclusão do ICMS na base da PIS/COFINS. E eu acho que não tem menor risco da gente orientar quem quer que seja nesse sentido, assim, só para... Por quê? Porque é o caráter vinculante do precedente. No fundo, era isso que eu queria dizer. O caráter vinculante do precedente. E isso é um pouco... É legal a André dizer isso, né? Eu fiz uma live esses dias com o Walter, um amigo meu que é tributarista, e ele disse assim, Walter Lobato, e ele disse até assim... falou aqui. Ele até deu um oi aqui para... o Walter, gente, pô, Walter, um abração aí, meu velho. Fiz com ele e com o Thiago Conde. E eles diziam, pessoal, hoje até os contadores, né? Por que até os contadores? Porque o contador ele quer ver onde é que está escrito, né? Para ter segurança, para dizer, olha, posso ou não posso fazer? Já perceberam a necessidade da gente compreender a normatividade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é bem importante a gente situar isso na nossa discussão, já que tem muita gente nos assistindo que pode não ser da área jurídica, né? Pode ser de áreas afins, que tem que trabalhar com tributos, a partir dessa premissa, que é uma premissa fundamental. E aproveitar para deixar um abraço para o Arthur também, meu querido amigo Arthur, que está aí também. Mandou muitas perguntas aqui. Eu vou ler, tem pergunta para danar aqui. Pedro, quer falar mais? Pedro? Não, tranquilo, João. Vamos para a pergunta, porque eu acho que daí fica mais interessante. Tá bom, vamos lá. Bom, a do Carlos Alberto aqui, a gente acabou de responder a essa mesmo, mas o Carlos Alberto mandou muita pergunta aqui. Vamos lá. Empresa sem ação judicial já pode recuperar? Pode. Já falamos. E compensar via Perdecomp? Pode.
né? Para quem tem coisa julgada em linha com a decisão do STF, qual seria o momento em que se deveria reconhecer a receita advinda dos créditos? Seria na habilitação do crédito ou quando da homologação? Quem é que quer se arriscar a responder? Acho que já debateu essa, né, João? Porque aí você tem essa. Como a Andrea foi muito clara, né? Ela falou assim: olha, depende do perfil, né, André, da empresa. Se você for conservador ou como o Pedro ressaltou, por uma questão de reconhecimento de resultado, né, para fins de demonstração de balanço, né, Pedro, para fins de investimento, o cara reconhece no momento do trânsito julgado. Para ele é bonito. Acho que a Riachuelo fez isso, né, Pedro? Se não me engano. Eu acho que o Pão de Açúcar também fez isso. Só que tem repercussão no imposto de renda também, né? Exato. Aí é bonito e feio, né? Mas de repente está sobrando lá e está a fim de contribuir. Não, mas né? tem uma questão também, né, que a André colocou, né, João? Porque você faz reconhecimento contábil, só que daí você não oferece a tributação, entendeu? Porque a questão é a discussão. Sim, você não distribui, essa é uma receita, não é... Isso. Não, porque a discussão isso é uma receita disponível? Né? Aí você vai no CPC, vai toda aquela discussão. Não é uma receita disponível. Daí vai, contrato o Edmar vai fazer um parecer e dizer o seguinte: você só vai oferecer a tributação quando esse valor estiver homologado. Né? Mas eu vou mais na linha do que o German falou, acho que meio termo. Mas não necessariamente esses momentos coincidem, né, Pedro? Assim, não necessariamente esses momentos coincidem. Você tem uma obrigatoriedade, às vezes, contábil, por princípio contábil, que, por exemplo, advém do trânsito em julgado, mas aí é uma questão de cada empresa assumir qual é o apetite de risco que ela tem para saber em que momento que ela pretende oferecer isso à tributação, né? Se é no momento D0, literalmente, em que ela reconhece contabilmente, né, esses ativos e, portanto, a receita proveniente desses ativos, ou se ela vai se valer, enfim, de alguma outra discussão, de alguma outra tese, por exemplo, do imposto de renda, na questão da disponibilidade econômica, isso no momento da habilitação, a cada tranche, digamos assim, que ela faça de compensação e tudo mais, né? Então, acho que são dois momentos diferentes. E tem uma questão bem prática aí, Pedro, que olha que interessante. Eu conheço uma pessoa que o cliente tem a habilitação do crédito, aí ele está tentando fazer a compensação cruzada, certo? Só que quando ele vai tentar fazer a habilitação cruzada, e ele está querendo fazer do crédito depois de 2018, tudo certinho, tá? Não é antes, não. A partir da permissão de 2018 para frente, não está conseguindo fazer a DCTF Web lá, fazer o PERDECOMP, porque a Receita ainda, a despeito de habilitação deferida, o sistema não reconhece o crédito. Então, quer dizer, ainda ele tem o trânsito julgado, obviamente, ele tem a habilitação e, por enquanto, não consegue dispor dessa receita. Então, para a gente ver aí que não é tão simples assim, né? Concordo. Vamos lá. João, em relação a essa, que para a solução, eu até coloquei, vou colocando o grupo com vocês, para essa questão da compensação cruzada, tem uma solução COSIT 50 de 2021, que ela entende que essa compensação cruzada ela seria somente permitida após essa lei de 2018, né? Isso foi normativa 1810, e, portanto, em relação a créditos tributários que teriam sido gerados após essa data. Esse é o entendimento da Receita. Por isso que está dando essa linha cruzada na compensação cruzada, né, Suzy? Entretanto, o STJ tem duas decisões já de que se aplica, né, que a lei de compensação a ser aplicável é aquela que, no momento em que se oferece o crédito à compensação. Então, já tem TRF5, né, Justiça Federal de Primeira Instância, né, Suzy? Suzy tem mais contencioso que eu, né? Já tem decisões autorizando e afastando essa interpretação restritiva da solução COSIT 50 de 2021, em relação à compensação cruzada. Então, necessariamente fazendo só o PEDCOMP, você vai ter esse problema de não homologação na compensação, ou não homologação, ou até mesmo, como a Andrea ressaltou, a impossibilidade do próprio sistema, né, de fazer essa compensação com débitos previdenciários. Mas aí eu vou precisar, vou entrar em juízo não mais para reconhecimento do direito à compensação, mas apenas para o afastamento das restrições impostas pela interpretação dada pela Receita Federal
em virtude desse entendimento do STJ da possibilidade da compensação cruzada, mesmo a créditos que foram obtidos ou em débitos referentes ao período anterior de 2018. E aí eu convido vocês, já fazendo propaganda, né, tem a próxima reunião da PET, vai ser justamente esse tema, um tema correlato, que é justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a restrição a medidas liminares referentes à compensação tributária. E aí, portanto, uma matéria para que vai servir justamente em relação para afastar essa limitação imposta pela Receita Federal em relação à compensação cruzada nos termos da solução COSIT 50 de 2021. Que é recente, é de quando essa 2021? Quando? De qual mês? Você sabe? Não sei, mandei para vocês aqui. Eu vi aqui. Nossa, não tenho o período. Não, obrigado. Isso, tá bom? Tá, obrigado. Vamos lá. E para quem tem coisa julgada com base no ICMS pago? E aí? Mesma coisa? Mesmo raciocínio? Acho que o Daniel tem que ajudar a gente, porque, então, porque não caberia ação rescisória também do contribuinte, pelo que não cabe. Do que o Daniel colocou. Então, ou a Fazenda, a Receita, o contribuinte entra com o pedido de restituição e a Receita, por meio de um parecer, devolve esse valor, porque ele teria ingressado antes, ou não tem o que fazer, né? Não tem uma coisa julgada a ser atacada. Não é isso, Daniel? Não, exatamente isso. Não, assim, vamos lá, né? Normalmente, essa proteção à coisa julgada, ela favorece os contribuintes, porque o que acontece é que muitas vezes a gente perde lá no Supremo Tribunal Federal, né? E muitas vezes a gente vinha ganhando e a coisa julgada se formava favoravelmente aos contribuintes, que é aquele clássico debate sobre a atualidade da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. O clássico debate a respeito desse tema. O que a gente normalmente faz é que a Fazenda normalmente fazia, ela vencia no Supremo Tribunal Federal determinada tese e aí queria impor retroativamente sobre a coisa julgada. Agora a gente não pode fazer isso, né? Então, assim, a gente venceu que, na verdade, é o ICMS destacado, não é só o pago. Então, se eu tiver algum tipo de restrição, eu não posso atacar por coisa julgada, e o mesmo vale aquela restrição de período, né? Que teve uma questão ligada a uma restrição de período que eu poderia ou não poderia aproveitar, né? O TRF na 4ª Região aqui julgou alguns casos nessa linha, limitando que em determinado período eu poderia ter o destacado, no outro teria que ser o completo, e, enfim, eu não posso, enfim, retroagir sobre isso com ação rescisória, né? Porque a ação rescisória, neste momento, seria incabível, porque seria impor o direito superveniente. Acho que essa seria a minha linha. Muito bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. O que mais? Mas posso fazer só uma parte, João? Antes, assim, claro! Muitas vezes eu já vi tanto a Receita como o CARF darem de ofício, depois, por exemplo, tem a repercussão geral, você entendeu? Eu fico imaginando neste caso específico de devolução de dinheiro, mas como já sou mais velha, não é da época de vocês, mas quando começou a compensação, Instituto da Compensação em 1991, só podia compensar tributos entre tributos da mesma espécie, né? Mesmo código de arrecadação, em N67 de 91. Isso aí. E aí, muita gente entrou como dado de segurança contra isso. E teve trânsito em julgado desfavorável, né? Mas a jurisprudência, de uma maneira geral, permitia, e a Receita acabou mudando isso. Foi em 97, Germán? Não lembro mais, acho que foi em 97. Demorou, mas mudou. Falando que podia ter essa compensação com outros tributos. E eu me lembro... Tipo 74 não, 430. Acho que foi. Foi, 96. Aí eu me lembro de julgados lá no CARF, até na Câmara Superior, em que se entendia o seguinte: olha, ainda que eu tenha coisa julgada, que nessa coisa julgada se disse que o contribuinte só poderia compensar com tributos da mesma espécie,
ele compensou com outros, mas a lei posterior, quando ele fez isso, a lei, não era lei, era a instrução normativa permitia, e o CARF entendeu que ele podia fazer. Então, por isso que eu acho que a gente tem, talvez, aí algum temperamento, né? Porque é uma briga que não faria mais sentido, né? Você não permitisse e depois no caso, a própria instrução normativa permitiu. E também muitos casos em que de ofício, eu via, isso já aconteceu até quando eu estava lá e depois como advogada, eles darem de ofício, porque o Supremo já tinha dado a própria questão no PiscoFins importação, contribuição sobre contribuição, fazer parte das próprias contribuições, darem isso de ofício. Então, eu não acho impossível, né? Que nós estamos num momento acirrado, né? Em que a Receita está, me parece, a Procuradoria vendo como prejuízo que eles, né, em razão da derrota, pode ser pior, pode ser menor, quer dizer. É isso. Obrigado, Suzy. Vamos lá. Imposto de renda e CSLL sobre o PIS/COFINS recuperado é no momento trânsito em julgado, reconhecimento contábil, habilitação do crédito, compensação, perder compra ou homologação? Eu acho que essa vai ser a grande questão. Já foi, né? Mesmo raciocínio. Aí o Marcelo Peixoto falou aqui, ICMS na base de cálculo do FIS social. Olha que legal isso. Não, na verdade, parece que o artigo do Ataliba era ICM e FIS social. Né? Não, o Jaime tinha falado PIS faturamento, mas parece que é FIS social. Agora entendi porque que ele escreveu isso aqui. Tem PIS faturamento também, vou achar, Marcelão. É um desafio para você, Jaime. PIS faturamento, tinha o PIS repique, lembra? 5% de imposto de renda como se devido fosse. Vamos lá. O ICMS destacado na nota fiscal de compra do meu fornecedor não dará direito ao crédito de PIS/COFINS para o comprador, cliente? Eu posso considerar o ICMS da compra como custo para fins de crédito de PIS/COFINS. Ou posso considerar o ICMS da compra como custo para fins de crédito de PIS/COFINS. Exato. E aí? Na verdade você vai tomar o crédito do PIS e COFINS, né, que não está destacado em nota. Então, vai depender, obviamente, de qual é a alíquota que você pode dar entrada desse crédito e o fato do ICMS estar lá destacado em nota não te autoriza a saber exatamente qual foi o cálculo que ele fez, ou se ele está excluindo ou não da base do PIS e COFINS dele como fornecedor para você fazer a compra, entendeu? Então, assim, o fato de você ter o ICMS na nota, que é uma questão de obrigatoriedade, né? Você ter esse destaque do ICMS, não te dá a certeza de qual é o cálculo que ele está fazendo em relação ao PIS e COFINS dele, entendeu? Por quê? Porque na verdade, você está tomando o crédito do PIS e COFINS, né? Bom, agora são as perguntas do Arthur Ferreira Neto, grande mestre aqui. Vamos lá. Uma dúvida que venho levantando quanto à modulação decidida pelo STF. Aparentemente, ela apenas impede a devolução dos valores pagos antes de 15/3/2017 para quem não teria ação ou pedido administrativo. Assim sendo, gostaria de ouvir os palestrantes sobre a possibilidade de retificar créditos de PIS/COFINS sendo cobrados em execução fiscal e em parcelamentos, mesmo de fatos geradores anteriores a 2017. Essas pretensões não envolvendo devolução, mas apenas impedimento de cobrança de tributos declarados inconstitucionais, de modo que não haveria alcance da modulação. Boa. Obrigado, Arthur. Não, vamos lá. É a mesma resposta que eu dei à Suzy antes, né? E dei à Suzy. Que eu discuti com vocês e a Suzy complementou o nosso argumento, né? Vê bem, se eu tiver que discutir, levando em consideração o que na minha avaliação aconteceu no julgamento do Supremo, foi o fato de se considerar devido, né, até o julgamento e só então alterado o precedente, a minha resposta é que, dentro daquele momento, conforme a ordem jurídica
a exigência do ICMS. Então, eu não tenho como impedir a cobrança daquilo que é devido. Então, a minha resposta é essa. Não é só uma questão de repetição, na verdade, é de considerar devido o valor. Então, infelizmente, mas, enfim, a segurança jurídica, ela protege João e Pedro, né? O pau que bate em João, bate em Pedro. Então, essa seria a resposta. Agora, e aí, por isso, e aí, pensando um pouquinho, Suzy, na tua resposta também, eu até acho difícil que a autotutela administrativa acabe alcançando por liberalidade, né, a ideia de devolução desses valores espontânea diante do precedente do Supremo. Porque, na minha avaliação, o que o Supremo decidiu é que antes de 2017 era devida aquela parcela. Enfim. Não, Daniel, mas eu coloquei para quem teve ação antes de 2017, mas o trânsito em julgado foi pelo ICMS pago e não pelo destacado. Tá. É nesse sentido. Tá, também. Aí, mas eu acho que a gente está acho que estamos na mesma linha, né? Estamos afinados, né? Mas, enfim, o raciocínio todo é isso. Antes era uma coisa, agora é outra, então tudo que veio antes eu preciso tratar em conformidade àquela norma. Enfim, mas talvez dê para construir, né? É toda uma questão seguinte. Eu estou respondendo aqui como advogado, como professor, né? Como alguém que está pensando o sistema. Talvez, olhando o caso concreto, se possa chegar a uma conclusão diferente. Enfim, aí é preciso olhar, né? Tenho certeza que o Arthur está olhando. Excelente. O Jonathan Smith falou aqui. O Pleno deferiu em 13 de agosto de 2008, se não me engano, deferiu cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, número 18, sobrestando todos os processos em curso relativos à inclusão do CMS na base de cálculo PIS/COFINS. O acórdão de 15 de março de 2015, que julgou a questão em repercussão geral, não chegou a transitar em julgado, vez que foram opostos embargos de declaração, mas muitos processos foram julgados a partir de 2015. Como fica este imbróglio? Acho que já foi falado também sobre isso, né? Valores recuperados desde... Valores recuperados desde 16/3/2017, na retificação da FD contribuição. Vou ter que lançar nota a nota no registro C170 ou posso lançar pelo global no registro 1050 e bloco M? Andréia? Não sei dar a resposta ainda. A gente ainda está avaliando o que vai fazer aí em termos de SPED. Não tenho essa resposta hoje. A discussão tá pegando fogo também no mercado ainda de como que vamos fazer para refletir tudo isso. Ó, o N, fala o N, um abraço para você. Está aqui mandando várias mensagens também. Cadê aqui? Oh, meu Deus. Tem muita pergunta aqui, gente. Me perdi. Tenho visto a tese de que a hipótese de incidência do imposto de renda pessoa jurídica não seria disponibilidade jurídica, mas sim a disponibilidade financeira, ou seja, somente a partir de cada compensação perde comp. Olha que legal. Isso o German comentou, viu, João? Que seria, né, no momento da compensação, né, e tem a posição do Edmar, que seria no momento da homologação, né? Hoje foi publicada a solução de consulta 92 sobre o reconhecimento do imposto de renda, CSL, sobre valores de indébitos tributários na disponibilidade jurídica, inclusive citando o ADI 25/2003. Marcelo, vendas com ICMS destacado, alíquota zero. Vendas com ICMS destacado, alíquota zero de PIS/COFINS. Não posso excluir o ICMS nesse caso, é isso mesmo? Mais uma pergunta. Sim, você não tem PIS e COFINS a pagar. Arthur, de novo, chama atenção, porém, aos excertos do debatido pelos ministros. Alexandre de Moraes, quem não pagou, ou seja, aqueles que não pagaram, não poderiam sofrer uma ação da Fazenda para pagar providências. Quem não pagou não pode ser obrigado a pagar.
Só esse acréscimo eu faço no meu voto. Me parece que é dentro da racionalidade da lógica que a eminente ministra Carmen Lúcia também votou. Peço apenas esclarecimento. Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem razão, posso até acrescentar algum esclarecimento nesse sentido se vier a prevalecer. Não, mas aí deixa eu dar minha colher torta aqui. Claro. Mais uma vez, aí fica contraditório, entendeu? Porque desmente a premissa fundamental. Fica contraditório, em primeiro lugar, porque a lógica é que eu protegi, porque eu considerei existente uma norma que autorizava a cobrança do ICMS, esse é o ponto central, né? Então eu não tenho por que dispensar o pagamento se eu entendi que existia uma norma que suportava, primeiro ponto. E segundo ponto, causa uma situação anti-isonômica, porque as pessoas que estão no mesmo espaço de tempo vão ter tratamentos distintos, desde o ponto de vista da mesma ordem jurídica. Então, do ponto de vista prático, eu consigo entender porque um advogado gostaria de fazer valer essa tese, mas é preciso pensar no todo do sistema. E terceiro, eu até comentei com o Arthur aqui por WhatsApp, ele acabou me mandando isso também, na minha avaliação, isso é um opter dictum, né? O que Alexandre de Moraes expressou é algo dito de passagem, que não foi debatido por todos os ministros e ministras, e que, por mais que vá ser considerado no acórdão da Carmen Lúcia, a gente precisa ver bem se isso, de fato, não vai, enfim, né, não vai acabar contaminando, né, o julgado. Aí o N aqui continuou também. O artigo 3º, parágrafo 2º, 2 da Lei 10.833, veda o crédito da aquisição de bens e serviços não submetidos ao pagamento de PIS/COFINS. Faria sentido o fisco aplicar isso sobre a parcela do ICMS que não entrará mais na base de cálculo do PIS da COFINS? Germa, Andréia, Suzy. Você pode só repetir, João? Posso. Suzy está calada também. Então, mas é que eu acho que foi aquela questão que eu tinha colocado, que é se você, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas se é da mesma maneira que que o contribuinte pode repetir ou compensar o valor do ICMS, que fazia parte da base de cálculo do ICMS, ele não pode, e de agora em diante o ICMS não vai mais poder fazer parte, ele também não pode mais se creditar desse valor do ICMS. É isso a pergunta? É essa a pergunta, João Paulo? Bom, deixa eu ver aqui, vou ler de novo. O artigo 3º, parágrafo 2º, 2 da Lei 10.833, eu acho que é isso, inclusive, veda o crédito da aquisição de bens e serviços não submetidos ao pagamento de PIS/COFINS. Faria sentido o fisco aplicar isso sobre a parcela do ICMS que não entrará mais na base de cálculo do PIS da COFINS? Então, foi isso que até eu tinha colocado, já não respondeu, que na verdade é sobre o custo de aquisição. Então, é do valor do custo de aquisição que o contribuinte vai colocar a alíquota de 9,25. Ele não tem como saber se está ou se não está aí a base de cálculo do ICMS, não é isso? Ele vai usar 9,25 sobre o custo de aquisição. Andréia, Germa, acho que é isso, né? Isso também não faz sentido, uma glosa de crédito. O que vai acontecer, assim, não penso, bem, sou otimista, né? André jogou um pouco de pó de água fria, é que daqui para frente todo mundo vai excluir ICMS da base de cálculo, você vai ter uma redução de custo de aquisição e, portanto, da base dos créditos. Essa é a tendência. É que como o Daniel deixou claro, independente da edição ou não de um ato normativo por parte da Receita que vincule, de fato, os agentes da administração, esse parecer da Procuradoria já veda já a constituição de crédito tributário, já é dirigida, já é uma orientação normativa. Então, a não ser que alguém queira criar em débito tributário, a tendência é que o mercado exclua o ICMS da base de cálculo nas operações com o ICMS próprio daqui em diante. Isso vai ter uma redução do custo de aquisição e, portanto, ele não vai mais compor a base de cálculo dos créditos. Daniel, só queria... desculpe se eu entendi errado, mas você entende que execuções fiscais referentes a fatos geradores anteriores a 15 de março de 2017, elas seriam devidas ainda? Que essa modulação alcançaria essas execuções? Pois é, vamos lá. O que acontece? Na leitura que eu fiz desse acórdão, pela lógica da superação para frente do precedente, o que o Supremo decidiu?
o Supremo decidiu que não é devido o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, correto? Ressalvadas, né, as ações em curso, vale dizer, né, ressalvadas as ações em cursos e ações judiciais administrativas em curso nesses casos anteriores, né? O que eu interpreto a partir daí, né? O que eu interpreto a partir daí é que quando teve o termo do dia 15, o Supremo disse, ó, a partir de agora não há mais confiança que justifique que a Fazenda continue resistindo a retirar o ICMS do PIS/COFINS. A contrário senso, até este momento, todos os fatos geradores que ocorreram são fatos geradores passíveis de imponibilidade e, portanto, são passíveis de gerar obrigação tributária. Porque que me parece assim, eu acompanhei bem o voto da Carmen Lúcia, e o fundamento consequencialista, nitidamente consequencialista adotado, era evitar as ações de repetição de indébito promovidas após o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal, que se deu em 15/3/2017. Ou seja, em nenhum momento, né, e aí, não sei quem foi, se você acha que foi alguém que perguntou, algum de vocês, deixou claro, inclusive teve o Alexandre de Moraes questionando, era a preocupação daqueles que nunca tinham pago. E aí eu lembro, Daniel, aí eu estou sendo extremamente pragmático, não estou querendo fazer uma discordância acadêmica, porque você está partindo de um argumento racional, né, e que tem toda uma base aí do princípio da isonomia, né, que não haveria um tratamento anti-isonômico entre contribuintes em situação equivalente. Mas eu me lembro da súmula 8, né, que resultou na súmula vinculante número 8, que era a declaração de inconstitucionalidade do prazo de 10 anos de decadência e prescrição das contribuições previdenciárias. E aí o critério foi exatamente esse, assim, ó, quem pagou não pode repetir, mas quem não pagou ou discutiu não precisa pagar mais, né? E foi um argumento, né, que se viu naquele momento. Então, para mim, não faz sentido de que essa presunção de retroatividade das declarações de inconstitucionalidades, que são relativizadas por modulações, tem uma interpretação além da interpretação que foi dada e sobre a real finalidade, que ficou claro, inclusive a Suzy coloca um trecho muito importante isso no material que ela disponibilizou para nós, que era justamente o rombo em relação às ações de restituição e não daqueles valores que sequer ainda tinham entrado nos cofres públicos, que foi o principal argumento apresentado pela Fazenda Nacional para fins de modulação de efeito. Então, aí nesse ponto, salvo o maior juízo, Daniel, me parece que nas execuções fiscais ajuizadas, mesmo referentes a fatos geradores anteriores a 15 de março de 2017, que ainda não tenham sido embargadas ou mesmo apresentadas sessão de pré-executividade, vai haver uma necessidade de alteração e de adequação dessas CDAs, né, com a exclusão do ICMS na base de cálculo quando, né, forem execuções fiscais relativas a PIS/COFINS. Né? Salvo o mau juízo, é um bom debate esse, Daniel. Eu só queria dar um pitaco aqui, Daniel, porque assim, na ação do ISS e ICMS sobre os softwares, a modulação, apesar de eu não gostar da modulação, o ministro Toffoli fez de uma maneira muito mais, vamos colocar assim, cartesiana, né? Ele foi colocando, então ele colocou, ó, Estado, você não pode executar, município, você não pode executar, não pode cobrar o que, se o contribuinte pagou ISS, Estado, você não pode cobrar. Se o contribuinte pagou ICMS, mesmo eu falando que é ISS o devido, município você não pode cobrar. Ele foi mais taxativo, né? Aqui não. Então, acho que aqui talvez acabe dando essa dúvida. Entendo, até acho que existe uma lógica muito grande em tudo que o Daniel colocou, mas eu acho que nós vamos ter litígio sobre isso. Aproveitando, eu não tenho dúvida que a gente vai ter litígio sobre isso, ainda bem que somos advogados, né, advogadas, acho que isso é muito bom, que a gente tenha litígios sobre isso. Temos que analisar o acórdão, né? Não saiu o acórdão ainda, a gente precisa ver no detalhe aí tudo que foi efetivamente debatido. E vamos colocar mais um problema aí, German, dentro do que você mencionou, porque a gente ainda tem a possibilidade de haver trânsito em julgado nos embargos às execuções fiscais, né? E aí sim, mas
Isso. Mas o embargos da execução fiscal é naquilo que foi discutido em sede de embargos, mas me parece que isso não vai ratificar a liquidez e certeza do título executivo daí para frente. Uma exceção de pré-executividade, ela não tem prazo, você pode apresentar a qualquer momento. Em tese, são matérias de ordem pública em sentido amplo, né? Não é aquela rol exaustiva de matérias de ordem pública que a gente aprendeu na graduação. Então, uma declaração posterior de inconstitucionalidade com efeito erga omnes e com uma modulação restritiva poderia muito bem ser oposta a qualquer momento em sede de execução, de modo a adequar a CDA ao valor correto com exclusão do ICMS da base de cálculo. Eu não vejo dúvida disso. Que eu acho que aqui é a nossa divergência, né? Eu acho que o direito superveniente não pode retroagir sobre a coisa julgada. E eu acho que a técnica usada pelo Supremo é da superação do precedente e não na modulação de efeitos. Mas a gente vai ter que analisar, né? Vamos ter que interpretar essa decisão do Supremo. Assim, eu acho que tem algumas coisas muito claras e outras que estão nessa zona gris. Enfim, mas eu acho que é um bom debate. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Daniel, deixa eu perguntar uma coisa. Caberia alguém interessado pedir algum esclarecimento dessa decisão do Supremo, ainda processualmente falando, ou não? Não, porque ele tem muitas questões, né? Muitas questões ainda. Não, eu acho que agora transitou em julgado, né? O que acontece? Qual é a dinâmica do precedente, né? A dinâmica do precedente é a seguinte, que é a dinâmica da linguagem, como a gente sabe, né? O precedente ele é formado pela Corte Suprema, que interpretou a questão jurídica e decidiu, mas naturalmente que eu preciso depois reinterpretar aquilo que foi decidido, porque ao fundo tudo é questão de linguagem. Então, naturalmente, esses problemas que a gente está colocando aqui, a própria finalidade, se há uma superação, se há uma modulação e como isso impacta posteriormente a nossa vida, é sujeito à interpretação, e essa interpretação vai ser levada às instâncias ordinárias, né? Então, o precedente vai ser reinterpretado pelos juízes de primeiro grau, pelas cortes de justiça, até chegar no Supremo novamente. Enfim, a vida do precedente é essa, né? É a vida do eterno retorno, né? Então, não tenho dúvida que esse pedido de esclarecimento ele vem na forma do quê? De uma ação judicial, questionando a X, Y ou Z, que vai dar ou não direito a uma exclusão ou a cobrança de um valor. Nesse sentido, sim, né? Daí eu posso botar mais do fogo no parquinho agora? O Arthur Ferreira Neto, que está lembrando dos parcelamentos em curso, né? Parcelamento em curso e transações celebradas, né? Me parece que o raciocínio é o mesmo. Ainda não paguei, eu posso, no curso desse parcelamento, em razão dessa declaração superveniente, mesmo referente a fatos geradores anteriores a 15/7/2017, fazer o questionamento e readequação do débito consolidado. A mesma coisa na transação, né? Senão, e aí o argumento da Fazenda vai ser, mas você confessou o débito. Desde quando confissão de débito em matéria tributária tem natureza irretratável? Eu lembro do meu livro do Dino Jarak, ele já falava isso em 54, né? E o pessoal aqui da Fazenda ainda fica com essa história de confissão de débito em natureza irretratável em transação, né? Em parcelamento e transação. E levando em consideração que isso são chamados contratos fiscais, né? Pela doutrina epistemológica dos portugueses, e que, portanto, a todos os elementos dos chamados contratos, em especial o volitivo, devem ser levados em consideração. E declaração superveniente de inconstitucionalidade do tributo confessado é um caso de vício de consentimento nos chamados contratos fiscais. Então, também poderia ser oposto e daria para discutir daqui para frente. Posso falar, Daniel? A gente vai ter muito trabalho daí para frente, viu? Eu diria o seguinte, Arma, eu também não quero ficar botando fogo e muito menos a favor da Fazenda, né? Mas, assim, o grande problema é o seguinte, uma coisa é quando eu formulo a declaração de constitucionalidade, outra coisa é quando eu formulo uma declaração de inconstitucionalidade contra uma precedente declaração de constitucionalidade, que aqui que está o problema da coisa, né? A meu juízo. O que o Supremo, o grande desafio que o Supremo nos coloca é porque, supostamente, nós trabalhávamos em
em um estado de coisas em que se considerava constitucional o ICMS na base, né, de cálculo. Esse é o meu problema central. E a partir daí é preciso... não, enfim, ao fundo é o seguinte, o que o Supremo disse é que havia uma base de confiança capaz de justificar que eu module só para frente. E aqui está o grande problema, porque eu tenho que isolar por intervalos, né? Mas, inclusive, enfim, inclusive, Daniel, a Carmen Lúcia, algum dos ministros, não sei quem me ajudem a lembrar, ele faz, olha, logo após 15 de março de 2017, o número de ações ajuizadas no sistema da Justiça Federal subiu em não sei quantos milhões em relação a pedidos referentes a fatos geradores pretéritos. Ou seja, ele o voto bate muito nessa questão de modulação no sentido de interpretação restritiva em relação a pedidos de restituição anteriores a essa data. E não para quem não pagou, para quem parcelou, para quem transacionou, porque não faz sentido eu ficar pagando daqui para frente algo que o Supremo já julgou inconstitucional. O que faz sentido é ter um marco temporal de repetição de débito, justamente para evitar essas ações oportunísticas que foram apresentadas após o quórum definitivo da Suprema Corte. Gema, posso fazer aqui uma questão? Eu não acho que a ação é oportunista, porque, veja, a pessoa oportunista pagou. Sim. Na verdade, eu acho que que esse argumento da ministra e dos ministros, realmente alguém falou, não sei se foi ela, eu acho que não foi, mas enfim, acaba dando aso a cada vez mais a litigiosidade, porque você contempla quem entrou com a ação, quem encarou o litígio, quem acreditou, pagou e falou, depois, se por algum acaso for inconstitucional, eu peço a repetição, não acaba sendo prejudicado. Mas é um critério que tem sido adotado com frequência. A gente pode não concordar. Mas é que eu acho que está equivocado. É o critério da litigiosidade. Eu várias vezes, quando teve aquela da edição da súmula 8, eu lembro que eu falava em aula assim, olha, é o seguinte, aqui no Brasil é o seguinte, quem acredita na presunção de constitucionalidade das leis, né, Daniel? Esse está ferrado, porque o cara acha que a lei é constitucional, que tem que pagar e ok. Quem não paga, quem dá calote, quem entra com ação, quem litiga, esse vai se beneficiar. Mas é um critério, assim, queira ou não queira, certo ou errado, do ponto de vista pragmático, é um critério que tem sido adotado e que tem feito, inclusive, nós advogados, né, quando tem alguma coisa em repercussão geral, a gente chega para os clientes, olha, vamos entrar logo, né, porque depois que for julgado, pode ser que eles modulem e não dê mais. Então, assim, é uma coisa, me parece que era esperado, né, que ninguém achava que ele ia ter esse marco temporal antes dos embargos. Todo mundo achava que o marco temporal seria o julgamento dos embargos, até porque os embargos de declaração do ponto de vista processual, né, doutor Daniel, eles são a mera extensão do julgamento ordinário e são apenas integrativos daquele acórdão que será proferido. Não são dois atos processuais diversos, né, professor Daniel? Então, foi um critério que às vezes eu brinco, né, com os meus alunos, é um critério somebody love, né? Ou seja, a modulação, como é uma carta em branco, o enunciado normativo é uma carta em branco, qualquer marco temporal que vier à cabeça, eles vão adotar o marco temporal que agradar naquele determinado momento. Uma coisa que eu sempre ressalto de uma inocência da Fazenda Nacional, né? Porque eu lembro quando teve a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, importação. O que o Joaquim Levy fez quando ele acabou de entrar no Ministério da Fazenda? Ele fez uma conta de padaria e falou assim, olha, quanto eu preciso de alíquota para ter um PIS/COFINS sem ICMS na base de cálculo que me gere a mesma arrecadação? E aí ele só aumentou as alíquotas do PIS/COFINS importação mercadoria. Não sei se você lembra disso, Suzy. Né? Que na conta de padaria é exatamente, né, o valor do PIS/COFINS, que era 9,25 com ICMS. Então, em vez da Procuradoria ficar discutindo, embargando, pedindo modulação, era muito mais fácil ter feito qualquer tipo de alteração legislativa para alterar a alíquota do PIS e COFINS, de modo que, com a exclusão da base de cálculo, gerasse a mesma arrecadação, e não ficar chorando, né, eventual perda de arrecadação, até porque o tempo todo que durou, até na LTO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já estava previsto esse rombo orçamentário. Então, não tinha desculpa nenhuma para ficar choramingando modulação de efeito. Mas é o que temos para hoje, né? Acho que a Suzy congelou. Ela caiu, mas aqui, voltou. Gente, temos que encerrar. O professor Daniel vai ter uma aula agora às 7h. Faltam 5 minutinhos. Foi excelente, agradeço muitíssimo a todo mundo. Só queria fazer um breve anúncio. Nós já temos um grupo de estudos entre nós 4, eu, Pedro, né, o Rodrigo Vailan e o Andrew.
há alguns anos já, né, Pedro? E agora a gente decidiu formalizar isso e estamos anunciando, né, a partir de agora. Então, daqui a alguns dias aí nós vamos ver aí como é que são os critérios, né, Pedro, de como é que isso vai funcionar, tal. E vamos anunciar publicamente aí para quem quiser participar, tá todo mundo sempre muito bem convidado. E os critérios são sempre esses, a gente vai convidar gente bacana, igual vocês aqui, vamos discutir, e porque a gente acredita sempre que a partir daqui as coisas fluem, né, Pedro? E a ideia qual que é? A gente vai fazer um grupo fechado inicialmente, a gente vai fazer uma discussão, gravar isso e depois disponibilizar para as pessoas assistirem, né? Então, a princípio vai ser um grupo fechado, com pessoas que a gente vai convidar, né? E aí vai depois disponibilizar e vai ficar aberto ao público. Também queria agradecer a todos aí pela participação, né? E gostaria que cada um pudesse falar palavras de encerramento aí da nossa live. Daniel primeiro, né? Que tem que sair primeiro. Bom, pessoal, eu peço desculpas por ter avisado que eu tenho que sair, mas infelizmente é a verdade. Eu agradeço muito a participação aqui, eu fiquei muito feliz com o nosso debate, aprendo muito, acho que dá com pouco eu poder ser estagiário em algum escritório de direito tributário, já pedi emprego aí para vários colegas tributaristas, e quero dizer que é uma alegria estar com vocês, espero que de algum modo tenha ajudado aí a fomentar o debate. Muito obrigado, vamos adiante. E é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Nós que agradecemos, né? German, quer Andréa? falar alguma coisa? Andréia. As mulheres. Andréia, isso. Vamos lá, Andréia. Obrigada. Eu acho que as discussões aqui foram super importantes, a gente tocou em pontos bastante importantes, ainda temos, talvez, uma fase de mais dúvidas do que respostas, mas não quero de forma nenhuma jogar balde de água fria em otimismos, mas infelizmente como as coisas funcionam na vida real, enfim, e a gente tem que se preparar agora para responder tudo isso e para fazer com que essa decisão, enfim, consiga ser aplicada para todos, né, para todos os contribuintes. Acho que essa é a ideia. Então, acho que todos nós aqui temos muito trabalho ainda para frente para concluir esse tema, né? Então, só agradeço, João, de novo pelo convite aqui, um prazer enorme estar com todos vocês. Obrigado, Andréia. Suzy, German. Todos, foi um enorme prazer, um assunto que a gente não para de debater, eu estava aqui pesquisando, acordando carta e tal, acho que realmente, como disse a Andréia, momento de muitas dúvidas, mas a gente vai construindo juntos essas respostas. Um abraço a todos e agradeço o convite por ter participado dessa live. Você é sempre bem-vinda. E German, finalizando. Obrigado pelo convite, João. Prazer aí estar com a Suzy, minha grande amiga, o Pedro também, meu amigo de muito tempo, o Daniel não o conhecia, a Andréa também, foi um prazer enorme também, esses debates, né, essa troca de experiências, e até a próxima. Bom? Pô, eu que agradeço.